Mauro César Pereira, né? Ontem, o Flamengo foi campeão mundial sub-20 de novo, bicampeão, né? Intercontinental, que falam, quando tentam desmerecer, eu acho isso uma palhaçada também. Foi bicampeão mundial sub-20 em cima do Barcelona. E aí, Mauro, o Felipe Luiz estava no estádio, né? O Felipe Luiz foi ao estádio no momento que ele poderia estar de folga, inclusive. Felipe Luiz foi ao estádio, claro, para ver possíveis talentos para o Flamengo, mostrando esse comprometimento do Felipe Luiz, né? Ele mesmo já falou que a prioridade dele hoje é o Flamengo, até antes da própria família. E um Flamengo que vai jogar amanhã contra o Vitória, sendo muito favorito, talvez num dos melhores momentos do Flamengo no ano, né? Que aí convenceu na Libertadores, está convencendo no Brasileiro, porque o Flamengo não convenceu na Libertadores na primeira fase, e no confronto contra o Internacional foi super dominante. Mauro, duas coisas. Primeiro, Flamengo, que já é uma potência financeira, se tornando também uma potência na base, né? Porque se falou muito do Palmeiras, com o próprio João Paulo, que é amigo do Vamp, que revelou Estevão, Hendrick, e agora é um Flamengo que é bicampeão mundial na base. Ou seja, vem agora o Flamengo crescendo muito na base também, o que vai gerar ainda mais jogadores para esse elenco que já é galáctico. E outra, e com esse Felipe Luiz de olho nessa molecada, né, Mauro? A presença do Felipe Luiz no jogo mostra que ele tá de olho para buscar esses moleques ou não? Ou é normal qualquer treinador, na sua opinião, iria num jogo como esse no Maracanã? Se ele não fosse ao jogo ontem, seria um absurdo, né? Ele era técnico dos garotos até um ano atrás, ele era técnico dos meninos. Ele ganhou o título no ano passado com esses meninos. O mínimo que tem que fazer, no jogo já não usa os garotos. Ele não usa os garotos. Só joga o Aracian e o Everton Araújo, da base. O João Vitor não joga. É relacionado, não joga. O Iago raramente fica até no banco, não joga. São bons zagueiros, né? Não estão preparados. Se o técnico não consegue preparar dois garotos treinando, trabalhando, convivendo, desde a pré-temporada, no caso do João Vitor, que foi aos Estados Unidos, para serem utilizados em jogos menores que o Flamengo já teve Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, lá o início estadual, em algumas oportunidades. O Flamengo tem os dois zagueiros titulares, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, o Danilo, que voltou agora de lesão, e esses meninos não jogam. O Cleiton também lá não joga, entrou outro dia no lateral esquerdo. Sub-20 ainda, né? Sim. Seleção brasileira. Sim, o Iago é capitão da seleção, formava a dupla com o Vitor Reis, que o Palmeiras vendeu lá para o Manchester City, foi emprestado agora ao Girona. Ele não usa os garotos, foi lá ver, beleza, olhou e tal, maneiro. O jogo foi um jogo em que o Barcelona dominou quase todo o jogo. O goleiro Léo Nanete fez grandes defesas, além de pegar os pênaltis. O Barcelona merecia ter vencido o jogo no tempo normal, mas foi incompetente também, né, nas conclusões, perdeu muitos gols. E treinado pelo Belletti, por sinal, né, o Barcelona. E o Flamengo acabou ganhando de uma forma emocionante, né, o título. Mas eu vejo alguns garotos totalmente despreparados. Lohan, Matheus Gonçalves, impressionante. Só querem bolinha no pé, não volta, não marca, não combate, sobrecarrega o meio-campo e a defesa. Só querem bolinha no pé. O Matheus Gonçalves prendeu na bola demais. Negócio até meio irritante. O Jô também participa muito pouco do jogo sem bola. Ele que entrou um dia no profissional e fez um gol aí, né? Assim, eu vi, não achei assim, assim. O título foi sensacional para o torcedor, emocionante. Mas não acho assim, que o Flamengo tem ali na base. Não tem um lateral esquerdo, por exemplo. O direito, Daniel Salles, que fez até o lançamento que gerou o gol de empate do Iago. Também já teve no profissional, não joga, não tem chance. Mesmo quando o Flamengo estava aí sem laterais. Não teve nenhuma oportunidade, ou se teve foi minutos. Então, ele não usa os jogadores, não sei se adianta muita coisa não. Só usa esses dois, o Alacian e Everton Araújo, que vieram da base. Os outros não entram. E agora, com o elenco que o Flamengo tem, as chances desses meninos são muito pequenas de aproveitamento. Eu entendo que ele tenha cuidado e tudo mais, mas tem que ter... Lançar jogador requer duas coisas, cuidado e coragem. Cuidado e coragem. Cuidado para fazer da maneira certa, na hora certa, e coragem para bancar. Preparar e bancar. Eu entendo também que o tipo de jogo dele começa a construção com os zagueiros e tal, mas se pensar assim, os volantes são fundamentais no time dele. O Everton Araújo é um jogador que não tem a qualidade técnica dos demais, pelo contrário. Ele é vigoroso, desarma, tal, recupera a bola, mas é passe para o lado só.
você colocar em relação a todos os demais jogadores, Jorginho, Saul, Pulgar, o próprio Alan e o De La Cruz, todos têm muito mais qualidade de passe, né? Outro dia até engraçado, um conhecido meu falou assim, o Alan só toca para o lado. Aí eu mostrei na estatística, por exemplo, a média de passes longos do Alan melhor do que a do Jorginho, que não arrisca tanto passe longo, mas é um jogador sensacional. Quer dizer, é aquela coisa, às vezes as pessoas cismam com algumas coisas, né? E querem morrer abraçadas com aquelas ideias, mesmo que elas não correspondam à verdade. Mas o Felipe não usa a base. Não usa a base. Eu acho que alguns, de repente, não têm nível para jogar no time de cima, tem que ser emprestados ou seguir no sub-20. Entendo que o Matheus Gonçalves nunca justificou o oba-oba de parte da torcida que quer que ele jogue. Ele, quando entra, pouco acrescenta. Não que ele não tenha qualidade. Eu acho que ele não amadureceu. O Lohan, a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, os zagueiros, especialmente, eu acho curioso que eles não tenham nunca uma chance, sabe? Zero chance. O João Vitor, que é mais jovem, tem uma saída de bola melhor, é o preferido do departamento de futebol. Mas o Iago é muito novo, também tem 20 anos, gente. Sabe, você não consegue trabalhar um garoto desse, não consegue qualificar mais, introduzir dentro de uma forma de jogar. Será? Jogadores tão jovens. É um jogador em formação. Não está pronto. Pode evoluir. Às vezes o jogador evolui e muda de posição já maduro. Vou pegar um exemplo de um jogador já maduro, deve ter pelo menos 30 anos, não sei qual a idade dele agora de cabeça. O Alisson, do São Paulo. Era um ponta, virou um volante bom, cara. Com o Dorival Júnior, né? Virou um bom volante. Jogou a vida toda de atacante. Virou um volante bom. Como é que você... Tem casos assim no futebol. Jogadores que se transformam mudando de posição. O Pirlo, jogador genial, ele era... comigo na Inter de camisa 10. Ele era um 10, exato. Era 10. Aí o Tardelli botou ele de segundo volante. Ele recua depois das... Ô, Mauro! Virou o arquiteto, né? O cara que jogava lá perto dos zagueiros pensando o jogo todo. O futebol tem vários jogadores. Então, eu não entendo, às vezes, um jogador jovem, 18, 19, 20 anos, não pode ser trabalhado, não pode ser aprimorado para aprender a jogar, aprender mesmo, né? Dentro de um certo sistema. Mas, enfim, são as decisões do treinador. E, para mim, a presença dele ontem, é protocolar. Que ele não usa os jogadores, então é protocolar. É isso que eu ia te perguntar. Mas num time com tanta estrela, né? Você acha que tem como essa molecada ter mais espaço? Porque, na defesa, Léo Ortiz, Léo Pereira... Só tem 3 zagueiros. Um estava machucado outro dia. Não tinha reserva para os 2. É só os garotos. Não tinha reserva. O Danilo ficou machucado até agora, Thiago. Só tinha Léo Ortiz e Léo Pereira, jogam todos os jogos. Então, lá atrás, na parte inicial da temporada, eu acho que esses meninos, especialmente o João Vitor, que foi incorporado... O João Vitor, ele ia ser convocado para a seleção. O Flamengo pediu que não convocasse, que ele ia para os Estados Unidos fazer pré-temporada. E aí convocaram o Iago. O João Vitor é o preferido, assumidamente o preferido pelo departamento de futebol. E aí, quando eu falo departamento, todo mundo. A visão do Boto, do Felipe, de todo mundo. Eles querem o João Vitor, não o Iago. Ele fica no profissional, ele treina no profissional, ele fica no banco, ele foi liberado para esse jogo, mas nunca entra. Entrou 1, 2 jogos. Então, assim, o garoto não ganha rodagem. Agora é mais difícil. O campeonato entra numa Libertadores de mata-mata, jogos pesados pelo brasileiro valendo liderança. Mas lá para trás, Campeonato Carioca, Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, né? E se o Flamengo fizesse uma Libertadores razoável, até jogo contra o Tátira, que já era para estar classificado e foi um drama, podia jogar 15 minutos, um tempo, para ganhar a rodagem. Aí não entrou, não jogou. Então eu, sinceramente, não entendo. Porque na zaga o Flamengo precisa de jogadores. Tem que contratar mais outros zagueiros. Será que os meninos não podem? Eu, sinceramente, isso eu não compreendo. Agora, os outros ali, eu acho que não tem ninguém também para entrar no time de cima, não. Nenhum deles me parece pronto. Esses têm talento. O Lohan é muito bom. O Matheus tem seu potencial. Mas não são maduros. O jogo sem bola, eles participam muito pouco. Isso sobrecarrega o meio campo, sobrecarrega todo mundo. O Guilherme, que jogou de volante, o outro não é volante, é meia. Os zagueiros ficaram nos lençóis. O Flamengo não tem lateral esquerdo. Jogaram jogadores improvisados ontem. O outro que ficou no segundo tempo lá, o Carbone, coitado, dava até pena. Que ele é zagueiro, totalmente torto. Os meninos do Barcelona passavam por ele assim, tal do Virgílio, lá deitava e rolava. Nem tomava conhecimento. Porque ele não é da posição. Não sabe nem como correr, como se posicionar. Ficava todo confuso. Acabou que ele bateu o último pênalti, né? Nem bateu bem, mas a bola acabou entrando.
Então, assim, o título é uma coisa, a conquista, a emoção da conquista, a torcida é outra, é imaginar que eles possam ser aproveitados. Não vejo perspectiva para isso. E no caso dos zagueiros, eu acho que eles deveriam ter sido mais utilizados para que você perceba se está pronto ou não está. Não está pronto? Segue na base. Está pronto? Continue e você vai utilizar. Mas, enfim, parece que ele só gosta, embora tenha vindo da base, ele claramente gosta de trabalhar com o jogador pronto. Não é um técnico, até agora, tem menos de um ano na profissão. Pode mudar amanhã. Não é um técnico que lance jogadores da base, não. Não é o perfil dele. E tem muito também esse fator de ter muito estrelão, né? É um Flamengo que tem muito dinheiro para gastar e acaba tendo muitas opções. Mas como o Mauro disse, teve esse período que o Danilo estava machucado e os zagueiros ficaram sobrecarregados. É um Felipe Luiz que estava, né, nessa final aí do Sub-20. É um Felipe Luiz que faz aí seu primeiro ano como treinador né, de um time profissional. E vai ter esse jogo, ô Vamp, contra o seu Vitória, né? Dentro do Maracanã. Eu tô dizendo aqui, né, desde o começo do programa, que Flamengo e Palmeiras amanhã, eles têm obrigação de ganhar. É obrigação mesmo. Eu acho exagero quando diz, é obrigação ser campeão brasileiro depois que foi eliminado da Copa do Brasil. Agora, tem jogo que não dá para perder, né? O Flamengo e o Palmeiras vão pegar dois times que estão na zona do rebaixamento, dentro de casa, e estão brigando pela liderança, ou seja, não dá para perder ponto num jogo como esse, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. E outra, né, Vamp, dá para dizer que o Flamengo vive seu melhor momento nessa temporada? Por que eu digo isso? Porque na Libertadores o Flamengo estava devendo muito até esse confronto contra o Internacional. Fez uma primeira fase ruim, quase foi eliminado com gol no último minuto contra o patético Deportivo Táchira. E a gente criticou. Quando tem que criticar, critica. Só que aí o Flamengo se encontra na Libertadores. Faz 2 partidas onde foi superior ao Internacional, sendo que o segundo jogo fora de casa foi até humilhante para o Inter. Foi ridículo. Para o torcedor do Internacional ver o Flamengo colocando o Internacional na roda dentro do Beira-Rio sem sofrer nada no segundo jogo. E é um Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro. Com seus principais jogadores aí sendo decisivos, né? O Bruno Henrique, o Arrascaeta. Olha isso aqui. O Arrascaeta, em 2019, ele teve 18 gols. Foi a temporada dele com mais gols pelo Flamengo, em 2019. Em 2025, ele já está com 15 gols. Provavelmente vai ser a temporada do Arrascaeta com mais gols no Flamengo. 19 assistências em 2019, 11 assistências em 2025. É um ano mágico para o Arrascaeta. O Arrascaeta, desde 2019, não tinha um ano como esse. Não tinha. O cara está sendo o cara do time, mesmo com vários estrelões no time do Flamengo. E uma coisa que ele agradeceu ao Felipe Luiz, Vamp, estar jogando mais perto da área. Ele disse, eu gosto de jogar mais perto da área, eu gosto de fazer gol. É um Flamengo, Vamp, que, na sua opinião, vive seu melhor momento na temporada, líder do Brasileiro e super convincente na Libertadores. E outra, eu mesmo, aqui eu não fico em cima de Mourinho, eu falei várias vezes que era preocupante a fase do Arrascaeta, se ele ainda tinha condição física, porque ele machucava muito, muitas vezes corria muito menos do que o time. E, meu amigo, Felipe Luiz chegou, o Arrascaeta se reergueu no Flamengo, Vamp. Você vê, né, Tico, que a gente fala assim, de fato, o melhor momento até na pontuação geral da história de pontos corridos. O Flamengo tem a melhor pontuação, né, desde quando surgem os pontos corridos. Eu sempre falo que o 9 e o 10 tem que jogar muito perto da área, né? E o 10 sempre entrar na área, começar a pisar dentro da área. Por isso que a Arrascaeta está marcando tantos gols. Você viu que o gol diante do Inter, né, o Varela dá o passe para trás e está dentro da área, pega de primeira e saco. Talvez os 3 melhores jogos no Flamengo, com muita tranquilidade, foi aquele contra o São Paulo, deitou e rolou. Os 2 jogos contra o Inter, os 180 minutos, não foi ameaçado em momento nenhum. Né, um jogo de mata-mata dentro da Libertadores. E aí vai ganhando confiança.
Aí você tem, na rodada, tá cabeça a cabeça ali, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ainda, no segundo turno, pega o Palmeiras em casa. Você olha o jogo de amanhã, né? Joga amanhã às 19 horas, o Palmeiras joga primeiro. Joga primeiro contra um time que está na zona de rebaixamento. O Flamengo também joga depois. Já vai jogar sabendo o resultado do jogo do Palmeiras contra um time também que está na zona de rebaixamento. Então são jogos assim que você fala que não é para perder pontos. Na rodada, de repente o Cruzeiro pegou até um time que está ali brigando também. Um clube mais forte do que Vitória e Sport, mas que vem de um terrível momento, um mau momento, de uma eliminação dentro de casa, sem dar um chute ao gol, que foi o Inter, que está ali. Mas o Inter tem plantel mais do que o Vitória e o próprio Sport. Mas o Cruzeiro joga em casa, quer dizer, o Flamengo joga em casa, Palmeiras joga em casa e o Cruzeiro joga em casa. O Cruzeiro já fez sua parte, mesmo tendo um jogo a mais do que Flamengo e Palmeiras. E para título, aí sim, não tem que jogar, aí eu concordo com você, tem que botar o favoritismo, a diferença de elenco, tudo nesse jogo de segunda-feira. Porque o Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo hoje, e o Cruzeiro tem o Atlético Mineiro na quinta-feira pela Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo não estão mais na Copa do Brasil, né? Então, ontem o Cruzeiro saiu, mesmo pegando seu principal rival na quinta-feira, o Cruzeiro saiu com o time todo titular ontem, né? O Atlético joga hoje, o Cruzeiro ainda ganha um dia a mais, mas meteu o time todo titular ontem contra o Internacional. O time todo titular. E eu não sei se o Atlético Mineiro hoje vai com o time titular diante do São Paulo, mas é para Flamengo e Palmeiras, né, se manter ali no topo da tabela, já que o Cruzeiro também fez sua parte na parte de ontem. São os típicos jogos que ganhar é obrigação mesmo. É mesmo. Estão brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, são os elencos mais galácticos e estão jogando em casa contra dois times dentro da zona do rebaixamento. Então, é jogo que não dá nem para pensar em empatar. Perder ponto. Já eu vou mostrar aqui o elogio, né, Flávio? Oi, Vamp. E tem três leões na zona de rebaixamento. 3 leões do Nordeste. Verdade. O Sport, o Vitória e o Fortaleza. Os 3 leões. Pelo amor de Deus, vamos reagir e vamos parar de ser gatinho. E agora que eu quero ver, né, que tu diz que você é brabo, você tá me devendo 100. Você quer jogar no teu Vitória? Amanhã é o teu Vitória, pô. Quero. Você vai me dar 3 gols. Um tá lá em cima, o outro na zona de rebaixamento. Me dá 3. Deixa o teu crédito, então, pro Estudiantes. O Arrascaeta tá pisando na área, Tico. É gol, Pedro foi gol. O ataque do Flamengo está todo mundo fazendo gol. Bruno Henrique aí. Vai me dar um do Pedro, um do Bruno Henrique e um do Arrascaeta. Aí eu pego 100. Bom, ô Flávio Prado, você vê, pro Vampeta não tá apostando, e olha que ele é ousado. É porque é muito favorito mesmo. E outra, Flávio, eu falei aqui com o Vamp dessa fase do Arrascaeta. É surreal, porque o Arrascaeta, no ano passado, no ano retrasado, vinha sendo questionado. A fase física do Arrascaeta. O Arrascaeta joga de forma mais lenta que o time inteiro e que os rivais. O Arrascaeta está muito no departamento médico. Eu próprio, tá? Falei muito isso. E não tenho problema em falar, não. Quando eu falo, eu assumo aqui. Agora, parece, e aí eu te pergunto, ô Flávio, que o Felipe Luiz foi fundamental para essa retomada do Arrascaeta. Parece que o Felipe Luiz descobriu uma forma do Arrascaeta, mesmo não sendo o cara mais forte fisicamente, ele se sobressair em campo. Porque, mas tem muitos jogos que são lampejos. Azar, meu amigo. É no lampejo dele que sai gol. Então, o que é o mais importante no jogo? É o gol. E o Arrascaeta, só nessa temporada, ele já tem 15 gols e 11 assistências, Flávio Prado. É o cara do time, tudo bom. Léo Ortiz, um monstro. Léo Pereira, Jorginho. A gente fala muito, Saúl chegando bem agora, Luiz Araújo.
Mas o cara do time, aquele que fez mais gols para resultar em pontos para o Flamengo, foi hoje o Arrascaeta, né? Bom, eu acho que 2 fatores pesam aí. Primeiro, as contusões pararem. O cara machucado não dá para trabalhar. Qualquer jogador ou qualquer profissional não consegue fazer o trabalho se ele não estiver bem. Então ele voltou até a plenitude física. Com relação a esse posicionamento mais perto da área, ajuda bastante, porque ele é um cara de habilidade, é um cara que bate bem na bola, é um cara que quanto mais próximo da área, melhor, que é alguma coisa que a gente está cobrando também de uma aproximação maior, por exemplo, do Neymar da área, porque você fica mais perto, você fica mais difícil de ser marcado, porque ali se o cara fizer uma falta, é uma falta num risco muito próximo, ou você faz um pênalti, e essa aproximação do Arrascaeta ajuda muito. Então isso aí tem o dedo do Felipe Luiz, uma coisa correta, e o fato dele parar de se contundir. Só, entre parênteses, ontem eu vi uma parte do jogo entre Rosário Central e New Old Boys e o Di Maria fez um gol fantástico, maravilhoso. Os caras estão querendo dar prêmio Puskas por um gol de falta e realmente é pra você pensar. E foi uma coisa maravilhosa. Falando isso por causa do jogador chegando mais perto da área, onde ele jogou com uma aproximação maior e aí saiu uma falta e ele estava lá e faz o gol. Então esse tipo de jogador, que já tem uma certa idade, já não tem uma condição física tão plena, quanto mais perto da área, melhor, claro. Mauro César Pereira, te surpreende essa fase do Arrascaeta? Porque a gente fala muito, né, da defesa do Flamengo, que a defesa do Flamengo hoje é o ponto mais forte. Só que, geralmente, os lampejos do Arrascaeta vêm sendo decisivos. E nesse duelo contra o Internacional, o que chamou a atenção que os 2 remanescentes, né, são os 2 únicos remanescentes de 2019, continuam sendo decisivos nesse Flamengo, na temporada. Fase do Arrascaeta é muito melhor que a do Bruno Henrique. Bruno Henrique não vive sua melhor fase, mas volta e meia acha um gol decisivo. Te pergunto se te surpreende a fase do Arrascaeta nesse ano, depois de 2 anos abaixo do que ele vinha fazendo tanto no Flamengo quanto no Cruzeiro. E outra, esse fator de ainda termos Bruno Henrique e Arrascaeta sendo decisivos, mesmo com tantos anos de clube, Mauro. Primeiro que o Arrascaeta tem 30 anos, né? Então, assim, na verdade, o absurdo era ele não jogar nada com 28 anos, se arrastando com todo o talento que ele tem. Ele tem que estar nesse nível. E tinha que voltar a um bom nível. Foi feita toda uma preparação com ele, não só com relação ao posicionamento, forma de jogar, mas também da questão física, desde o começo do ano. O clube teve aí um projeto específico para ele que está dando resultado. Ele está conseguindo jogar mais tempo, tem conseguido ser mais importante em campo. E vale lembrar que o contrato dele acaba no final do ano que vem, então tem que jogar bem para renovar o contrato, né, bonitão? Se você continuar jogando nada, você não renova o contrato. Veja o Gabigol, né? O Gabriel, adaptado ao banco desde o ano retrasado no Flamengo, continua no banco no Cruzeiro. Ainda conseguiu um contrato ótimo com o Clube Mineiro. Mas o Arrascaeta, se ele quiser renovar o contrato ou ser competitivo no mercado para conseguir um bom contrato, tem que jogar bem. Ele tem que jogar bem. Então, tem tudo isso. Acho que o próprio jogador percebe. Ou eu faço alguma coisa para melhorar, ou então eu vou perder meu valor de mercado. É natural, natural. Nada demais isso. Então, acho que tudo isso acaba provocando um crescimento do rendimento dele, né? E o Bruno Henrique, assim, é um jogador super decisivo, tem tido altos e baixos. Ele fez o gol contra o Inter no Rio. Começou a jogada do primeiro gol, né? Na vitória em Porto Alegre também. A jogada começa com ele. Todos participam dos atacantes, né? Ele, Samuel Lino chuta, o goleiro defende, o Rocher, e o Plata faz assistência para o Arrascaeta marcar. Mas acho que assim, não é uma surpresa, porque já no início do ano já se falou sobre isso, que ia ser um trabalho mais específico para ele. Eu acho que assim, é necessário. Eu acho que o jogador mesmo deve ter percebido em dado momento. Se continuasse entregando pouco, que ele vinha entregando muito menos do que pode, naturalmente ele perde valor de mercado. E houve uma tentativa, né, do agente dele de renovar contrato agora antes do tempo, o Flamengo não quis. Eu acho que está certo. Então já se viu, renovar contrato no começo de 2025 com um contrato que acaba no final de 26. 2 anos quase antes. Não fazia sentido. E a partir agora da virada do ano, aí tem cabimento conversar sobre isso. E claro que se ele estiver bem, ele tem muito mais chance de conseguir um bom contrato. Caso contrário, não. Então, acho que é normal. É o que acontece em horas assim, quando o jogador consegue reagir. E ele ainda consegue, ele é novo, né? Ele não é um jogador veterano, né? O Di Maria mesmo, que o Flávio citou, tem 37, né? 7 anos mais velho.